Podcast Alberi Nogueira, A Doutrina Espírita, O Livro dos Espíritos, Episódio 2, Os Elementos Gerais do Universo. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Caminho da Luz, o canal Podcasts da Doutrina Espírita. Hoje abordaremos a sequência de nossos podcasts com o episódio 2, tratando sobre os elementos gerais do universo. Vamos direto ao nosso assunto. Conhecimentos do princípio das coisas. Pergunta Allan Kardec: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem na terra. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Ergue-se o véu para ele à medida que depura, mas para a compreensão de certas coisas são-lhes necessárias faculdades que ainda não possui. Não poderá o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos. Contudo, ele não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. É dado ao homem receber, além do campo da ciência, comunicações de ordem mais elevada sobre tudo o que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, desde que julgue de alguma utilidade, revela Deus ao homem o que a ciência não consegue aprender. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi por ele criada em dado instante? Só Deus o sabe. Não obstante, uma coisa existe que a razão vos deve indicar. Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por muito longe que logreis figurar o início da sua ação, podereis imaginá-lo ocioso um segundo sequer? Geralmente, a matéria é definida como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os novos sentidos e que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista
elas são exatas, porquanto não falais, senão daquilo que conheceis. Entretanto, a matéria existe em estados que ainda ignorais. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. É sempre matéria para vós, porém não o seria. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que ele se serve e sobre o qual simultaneamente exerce a sua ação. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, nada é o espírito, porque não é palpável. Para nós, contudo, é alguma coisa. Disto ficais sabendo: coisa nenhuma é o nada. O nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Entretanto, uma e outro se confundem num princípio comum. Portanto, para vós, são a mesma coisa. O espírito é independente da matéria ou apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Um e outro são distintos, mas a união de ambos é necessária para que o espírito intelectualize a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Por espírito, aqui entendemos o princípio da inteligência em geral, não as individualidades designadas por esse nome. Sim, é necessária, porque não estáis organizados de modo a perceberdes o espírito sem o auxílio da matéria. Para isso, não são apropriados os vossos sentidos. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, certamente, pelo pensamento. Há, então, dois elementos gerais no universo: matéria e espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, o princípio de tudo quanto existe, é constituído de Deus,
espírito e matéria, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é necessário juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer sobre ela a sua ação. Embora, de certo ponto de vista, possamos considerá-lo elemento material, deste ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais só conheceis presentemente uma ínfima parcela. Tal fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão, não adquirindo jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Aquilo que dás o nome de fluido elétrico, fluido magnético, constitui modificações do fluido universal, que, propriamente falando, mais não é que matéria mais perfeita, mais sutil, e a qual se pode considerar como independente. Dado que o espírito é, em si mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos capaz de induzir a confusões designar ambos esses elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras não têm importância. Cabe-vos formular vossa linguagem de modo que vos possais entender mutuamente. Vossas dissensões provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, pois a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não vos tocam os sentidos. Propriedades da matéria. A
ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil de que é composto esse fluido é imponderável para os vossos sentidos, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Qual a origem das diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em determinadas circunstâncias. Assim, o gosto, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos são modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Desde que não existe senão um elemento primitivo, resultando as propriedades dos vários corpos das modificações desse elemento, conclui-se que a substância mais inofensiva encerra o princípio constituinte das mais deletéria. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas partes de hidrogênio torna-se corrosiva quando se duplica a proporção de oxigênio. É constante para as moléculas elementares primitivas e variável para as moléculas secundárias, que não passam de aglomerações da primeira. O que chamais molécula está ainda bem longe da molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supondo que fosse limitado, que haveria além dos seus limites? Isso vos confunde a razão, bem o sabemos. Contudo, o bom senso vos diz:
que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não será na pequena esfera em que vos achais que o conseguireis compreender. Existe em alguma parte do espaço universal o vácuo absoluto? Não, não há o vazio absoluto. O que vos parece vazio está ocupado por matéria que vos escapa aos sentidos e instrumentos. Meus amigos, minhas amigas, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro com a sequência dos conhecimentos dessa maravilhosa doutrina, a doutrina espírita. Que a paz fique com todos vocês. Até o nosso próximo encontro.